Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, nós estamos aqui nessa noite para participar mais uma vez do seu corpo e do seu sangue. Nós te pedimos, Senhor, que nada venha a tirar a nossa atenção. Nós pedimos que nada venha a tirar o nosso foco daquilo que nós estamos prestes a receber nessa noite. Que o Senhor Deus venha a falar nos nossos corações e que a espada do Teu Espírito, ela esteja apontada para cada um de nós e que nós possamos nos render por inteiro à Sua presença. Nós te convidamos, Espírito Santo, a estar neste lugar. Nós te convidamos, Espírito Santo, a modificar os nossos corações. Nós te convidamos, Espírito Santo, a nos quebrantar, para que nós sejamos renovados, para que essa igreja ela possa vir a conhecer um avivamento, para que nós possamos conhecer o poder do Espírito Santo do Deus que nós servimos. Nessa noite, Deus venha falar para nós, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. A palavra, pastor, ela não era para a igreja, ela era para mim. Aquela palavra era para mim. E eu recebi essa palavra. E hoje eu quero que essa palavra ela venha a mudar a igreja da mesma forma que eu fui mudado. Sexta-feira o pastor Jesus me convidou para ir junto com ele para a Cirilândia. Ele me perguntou se eu ia fazer alguma coisa, eu disse que não, ele chamou para a gente ir e a gente foi. Chegou lá, o pastor, ele ministrou a palavra, falou, e teve um momento na pregação em que ele apontou para mim e falou: essa palavra, você vai ministrar ela. Essa palavra, você vai levar ela. E a palavra foi que para fazer a diferença, você tem que ser a diferença. Se você quer fazer diferença, se você quer ser diferente, você tem que ser essa diferença. Você tem que fazer algo diferente, você tem que sair da sua zona de conforto. E ele disse isso, ele disse que eu iria pregar essa palavra. Só que a gente não sabia quando nem onde. E depois ele foi e me convidou para pregar hoje na Santa Ceia. E essa palavra, ela não foi para a igreja, como eu disse para ele. Essa palavra ela foi para mim. Porque durante hoje, todo dia, eu fiquei em casa e eu fiquei meditando nessa palavra. Eu fiquei buscando, eu fui me alimentando, eu fui destrinchando, garimpando a palavra de Deus. E essa palavra ela começou a fazer sentido na minha vida. Essa palavra ela começou a ter um peso diferente na minha vida. Eu comecei a sentir, de verdade, eu comecei a sentir a responsabilidade. Eu comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a sentir que para mim ter um mover diferente do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho que começar a ter atitudes diferentes. Eu tenho que começar a pensar de uma forma diferente, eu tenho que começar a agir de uma forma diferente. Aí eu comecei a pesquisar para mim saber o que é isso, o que é ser diferente, o que é ser diferença. E existem dois significados diferentes para essas duas palavras. Diferente é algo que é modificado, que é algo que é transformado. Diferença é aquilo que não é igual. É aquilo que não é igual às outras coisas. Quando você fala que você é diferente, você está falando que você foi modificado. Que você agora não é mais aquilo que você era antes. Que agora você não é mais aquilo que o mundo disse que você era, mas agora você é algo diferente. Agora você é algo transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. Agora você é algo renovado pela graça do Espírito Santo de Deus. Mas Deus ele é tão bom com a gente que Ele faz com que a gente não se apegue a essa característica. Deus ele não quer que nós sejamos diferente. Deus não quer que nós
continuemos diferentes. Deus, Ele quer que nós sejamos a diferença aonde nós estamos. Quando nós estamos falando em ser modificados, nós estamos falando da conversão. Nós estamos falando do nosso renascimento. Nós estamos falando em ser criados novamente diante da presença de Deus e sermos renovados como crianças, onde nós vamos aprender novamente, onde nós vamos nos alimentar, onde nós vamos crescer. Mas depois desse crescimento, depois desse alimento, depois de sermos transformados, nesse momento nós temos que passar a ser a diferença onde nós estamos. O senhor não está entendendo como que essa palavra me pegou hoje, não. O senhor não está entendendo, não. Porque eu percebi que até hoje eu estava sendo só diferente. Eu percebi que até hoje eu não estava tendo nenhuma atitude que me diferenciava da época quando eu me converti. Eu estava fazendo as coisas da mesma forma. Eu não estava buscando mais de Deus. Olha só para você ver, eu não estava buscando uma comunhão diferenciada com Deus. Eu não estava me dedicando realmente à oração. Eu não estava me dedicando realmente ao jejum, à busca da palavra, a realmente entender o que Deus quer falar comigo. E Deus, pela misericórdia dele, Ele fez o pastor me dar esse tema, me dar essa palavra para ser ministrada. Porque foi hoje que eu aprendi a ser a diferença. Foi hoje que eu aprendi que eu não posso mais ser igual ao que eu era. Eu não posso mais ser igual ao que eu era quando eu comecei, mas hoje eu tenho que ser alguém melhor. Hoje eu tenho que ser alguém diferente diante da presença de Deus. E hoje falta isso para nós. Hoje nós estamos agindo como se nós fôssemos só modificados. Hoje nós estamos agindo como se nós estivéssemos ainda naquele primeiro amor, como se nós ainda não tivéssemos aprendido nada, como se nós não tivéssemos entendido o que Deus quer conosco. Mas nessa noite, Deus Ele nos diz para que nós sejamos a diferença, para que nós sejamos algo diferente, para que nós não sejamos mais aquilo que nós éramos quando nós começamos, mas que com a oração, com a procura, com o jejum, com a dedicação à palavra de Deus, nós possamos ser algo diferentes, nós possamos fazer a diferença no meio onde nós estamos. O que adianta a gente ser cristão? O que adianta a gente falar que nós somos crentes, que nós frequentamos a igreja, se nós não damos um testemunho diferente? Se nós não agimos de uma forma diferente? Se quando as pessoas veem a gente nos lugares, elas não sabem dizer se nós somos do mundo ou se nós somos da igreja. E como eu disse quando eu comecei, essa palavra ela é para mim. Porque nós temos que entender que não é o limite da bondade de Deus que vai definir o nosso crescimento espiritual. Porque muitas vezes o que nós estamos fazendo hoje, a gente está procurando saber qual que é o limite da paciência de Deus. A gente está querendo saber até onde a gente pode chegar, até onde a gente pode ir. Opa, esse aqui é o meu limite. Se daqui eu passar, Deus já não vai querer comunhão comigo. Mas é justamente ao contrário. Deus Ele não quer que nós vivamos no limite da bondade dEle. Deus quer que nós vivamos no centro da vontade dEle para as nossas vidas. Nessa noite Deus está nos convidando para que nós possamos transformar os nossos corações. Eu, por mim mesmo, não tenho o poder de entrar dentro de vocês e quebrantar o coração de vocês, não. Isso aí é trabalho do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso com vocês. É isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer isso comigo. Foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele transformou. Foi isso que Ele trouxe para a minha vida. Porque quando nós observamos a vida daqueles da palavra, dos heróis da fé, dos profetas, nós percebemos que a modificação e a transformação, ela só vem através da dor. Ela só vem através da provação.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de 1 a 22, nós vemos a conversão de Paulo. Aí a gente pensa assim, mas Paulo, ele sabia, ele conhecia a palavra, e mesmo assim ele andava de uma forma errada. Não. Paulo, ele não andava de uma forma errada, porque ele estava cumprindo aquilo que ele aprendeu. Paulo, ele estava exercendo aquilo que ele foi ensinado desde pequeno. Você quer que seu filho, ele seja diferença? Você quer que seu filho, ele comece a agir diferente? Que ele tenha uma atitude realmente cristã? Comece a dar o exemplo para ele. Comece a ensinar a ele como ser realmente um cristão de verdade. Ensine para ele dentro da palavra o que é ser cristão de verdade. Hoje de manhã nós tivemos um ensino na escola dominical. E esse ensino ele nos ensinou que é muito melhor a forma como nós terminamos do que a forma como nós começamos. E se nós queremos ter um bom testemunho diante de Deus, nós temos que ver como que nós estamos agindo e como que nós estamos andando nesse mundo. Porque sem ter essa noção de quem nós somos, nós não podemos fazer nada para Deus. Sem a gente se conhecer, sem a gente conhecer aquilo que nós estamos dando testemunho, nós não podemos fazer nada para Deus. Se eu não conheço a mim mesmo, quem dirá a Deus? Se eu não tenho conhecimento de quem eu sou, como que eu vou conhecer quem Deus é? E Paulo, ele foi convertido a partir do momento em que ele viu a Cristo e ficou cego. Ele passou a enxergar logo após que ele ficou cego, ó para você ver. Ele teve que deixar de ver para começar a enxergar. Ele teve que ser parado para ele seguir em frente. E Deus, ele vai fazer isso conosco nessa noite. Deus, ele vai nos parar nessa noite. Deus, ele vai nos frear nessa noite, para que nós possamos enxergar quem ele é na nossa vida. Para que nós possamos entender quem ele é, o que ele faz, para que nós possamos ser quem nós somos. Paulo, depois que ele ficou cego, ele ficou 3 dias dessa forma. Depois desse tempo, ele encontrou um servo de Deus e foi livrado da cegueira. E nesse momento a palavra de Deus diz que as escamas de peixe caíram sobre terra. E Paulo voltou a enxergar. Mas dessa maneira ele não enxergou mais como ele enxergava antes. Dessa vez ele começou a enxergar o que ele deveria realmente fazer. Porque naquele momento ele aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Naquele momento ele foi batizado. Naquele momento ele se entregou ao poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas ele não parou aí. Ele não parou em simplesmente ser diferente. Ele não parou em simplesmente mudar um pouco o pensamento dele. Paulo, ele quis fazer algo diferente. Ele quis ser uma pessoa diferente. Ele quis ser a diferença onde ele estava. Porque uma das características que me admira mesmo em Paulo é justamente isso. Porque Paulo, ele podia ser o que for, mas uma coisa ele era dedicado. Paulo em nenhum momento ele deixava de fazer as suas obrigações. Em nenhum momento ele deixava de servir ao propósito que ele se entregou a fazer. Em nenhum momento ele deixou de fazer aquilo que Deus pedia ele fazer. Deus mandava, ele ia. Deus falava, fica, ele ficava. Deus falava, fala, ele falava. E como está a nossa vida hoje? Será que nós temos essa mesma dedicação de Paulo? Será que nós estamos tão voltados assim para a presença de Deus que nós temos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falar para nós no nosso ouvido e nós irmos lá e falarmos? Como eu disse, essa palavra é para mim. Nossa maturidade não está somente atrelada ao tempo. No reino de Deus, nossa maturidade está relacionada à nossa dedicação ao Evangelho. Me diga quanto tempo você dedica a Deus, e isso será acreditado a você no reino de Deus e diante dos homens. Porque se a idade ela fosse sinônimo de maturidade, de sabedoria, o Brasil hoje seria o país com mais homens e mulheres sábios do mundo.
Porque a nossa taxa de mortes no Brasil, ela é bem baixa em relação à idade. Porque as pessoas vivem muito, as pessoas têm muita saúde. Mas é justamente o contrário. Em vez de ter uma nação de sábios, nós temos uma nação de tolos. Porque hoje de manhã nós também aprendemos que inteligência e sabedoria, elas são diferentes. Porque a pessoa ela pode ser a mais inteligente do mundo. Ela pode ter mestrado, doutorado, ela pode ser pós-graduada, mas mesmo assim ela pode não ter sabedoria. E um rapaz de pé rachado, que trabalha o dia inteiro debaixo do sol, que come uma marmita fria todo dia, ele pode ter mais sabedoria do que nós todos juntos. Isso depende da nossa entrega ao Espírito Santo de Deus. Isso depende da nossa vontade de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Isso depende daquilo que nós queremos em relação à transformação que Deus tem para nos dar. E na Bíblia nós encontramos exemplo disso também, em Daniel capítulo 1, verso de 8 a 21. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles poderiam muito bem ter se misturado. O que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Eles poderiam muito bem ter comido dos manjares do rei. Eles poderiam ter se entregado aos desejos da Babilônia. Eles estavam em outra terra, eles estavam longe do seu povo, eles não tinham ninguém, eles não tinham seus pais, eles não tinham seus avós, eles não tinham ninguém para orientar, os pastores deles não estavam lá. O que tem? A gente está aqui mesmo, e se a gente não fizer, a gente vai ser morto. E aí? O que você faz quando você está num lugar onde você não deveria? Quando você está no meio de um lugar onde só tem você de crente? Quando alguém tem que falar uma palavra de Deus, e aí, o que você faz? Você se esconde? Você sai do lugar? Ou você levanta a mão para cima, olha para o céu e glorifica o nome de Deus? E fala do amor de Jesus Cristo? Essa é a mensagem de hoje. É o que a gente está fazendo para ser diferença? O que a gente está fazendo para que nós possamos chegar, nem chegar no nível, mas chegar perto o suficiente de Paulo, de Daniel? O que nós podemos fazer para que isso possa acontecer na nossa vida? Eles não se misturaram com o mundo, eles se dedicaram ao estudo e à oração. E dessa forma, eles foram destaque diante do rei. Às vezes a gente pensa assim, para que eu vou estudar? Não precisa estudar não. Em vez de estudar, eu posso trabalhar, é muito melhor ganhar dinheiro do que perder tempo estudando. Para que eu vou me preparar? Para que eu vou ler a Bíblia para me pregar? Para que eu vou estudar música para me louvar a Deus? Não precisa não. Do jeito que eu faço tá bom demais. É melhor eu ficar um pouco mais deitado do que eu levantar um pouco mais cedo para ler a palavra, para estudar, para meditar na palavra antes de eu começar meu dia. É muito melhor, porque eu aproveito mais. Esse é o pensamento. Mas só que não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus, Ele age de acordo com que nós damos espaço para Ele agir. Deus, Ele vai te transformar, Ele vai me transformar de acordo com a liberdade que você der a Ele para trabalhar na sua vida. Eles estavam em uma situação onde eles não tinham ninguém para orientar. A única coisa que restou para eles foi a palavra de Deus. A única coisa que eles tinham era o estudo da palavra, era a oração, era o jejum. E foram essas ferramentas que Deus usou para que pudesse honrar eles diante do mundo, honrar eles diante da Babilônia. E é isso que você tem hoje. Às vezes você diz assim, mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei fazer nada, é melhor eu ficar sentado aqui quietinho, levantando a mão de vez em quando, que está tudo bem. Não está.
não está tudo bem. Porque você é chamado para alguma coisa muito maior. Você é chamado para ser alguém melhor. Você é chamado para ser alguém diferente no meio onde você está. E se for para ser diferença no meio da igreja, nós vamos ser diferença no meio da igreja. Se for para ser diferença no nosso trabalho, nós vamos ser diferença no nosso trabalho. Se for para ser diferença aonde nós estudamos, é lá que nós vamos ser a diferença. Mas nós não podemos abrir mão do privilégio que nós temos de falar sobre o amor de Cristo. Porque isso é um privilégio, não é uma obrigação. Porque na palavra de Deus diz que até os anjos queriam essa honra de falar do amor de Cristo na terra. E hoje vocês têm. Hoje nós temos essa honra. Nós temos foi creditado a nós essa confiança de falarmos sobre o amor de Cristo, de falarmos a verdade do Evangelho. Novamente, essa palavra é para mim. Deixa de crescer aquele que acha que sabe tudo. Nossa maturidade é moldada de acordo com a intensidade dos momentos que vivemos e de como lidamos com as situações que colocam em xeque nossa forma de agir durante as intempéries da vida. A minha mãe sempre falou para mim: você não é igual a todo mundo. Mãe, posso ir lá jogar bola? Os meninos vai tudo. Vai não. Ah, mas por quê, mãe? Por que eu não posso ir? Você não é todo mundo. Eu te criei, não foi para isso não. Ela falava de jeitinho. Aí chorava, deitava no chão, rolava. Aí depois passava. Mas toda vez era assim. Toda vez que eu queria fazer alguma coisa da minha vontade, a minha mãe falava a mesma coisa para mim: você não é todo mundo. E hoje Deus, Ele fala isso para nós. Quando nós queremos ir numa festa do mundo, quando nós não queremos ir para a igreja, ou quando a gente não quer acordar para vir para a escola dominical, Deus vai lá no nosso ouvido lá. Você chega para Deus e fala assim: ah, Deus, hoje eu não vou não. Tá frio hoje. Hoje eu não estou a fim de sair de casa não, a cama está tão quentinha. Hoje é domingo. Vou não. Aí Deus chega manso, mais manso que minha mãe, porque minha mãe é bruta. Ele chega e fala assim: ó, você não é todo mundo. Se você quer algo diferente comigo, você tem que fazer a diferença. Se você quer uma transformação, se você quer um avivamento, se você quer realmente ver o fogo de Deus cair na terra, você tem que ser a diferença onde você estiver. Então, não é em casa que a gente vai conseguir isso. Não é assistindo televisão, não é vendo novela, não é vendo futebol. A gente vai conseguir isso quando nós estivermos em comunhão dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a palavra, em comunhão uns com os outros, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele registra para nós que o fogo de Deus, ele só caiu dos céus no momento em que estavam todos em plena comunhão. Estavam todos em pleno acordo uns com os outros. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Ele trabalha onde não tem bagunça. Ele trabalha onde não tem discórdia. Ele trabalha onde não há o pecado, não impera. É nesses lugares onde Deus trabalha. Quando nós pensamos o seguinte: eu quero que Deus faça algo por mim, nós temos que pensar no seguinte: o que eu estou fazendo por Deus? Como que eu estou levando a minha vida para Deus? Como que eu estou buscando a Deus? Essa pregação é para mim. Eu recebo em nome de Jesus. Daniel 3, verso de 1 a 30. Ananias, Misael, Azarias. Eles poderiam ter se ajoelhado. Não poderia, Marlene? Eles poderiam ter se ajoelhado, simplesmente adorado e pronto. Depois eles iam lá e pediam perdão.
sem problema, tudo resolvido. Pediu perdão, tá ok. Mas eles estavam sendo a diferença onde eles estavam. Eles estavam sendo algo que ninguém entendia, porque eles iam contra o rei, eles iam contra a lei dos homens, eles faziam tudo na contramão do mundo, e mesmo assim as coisas davam certo para eles. Eles eram jogados na fornalha, saía sem se queimar. Eles eram jogados na cova dos leões, saía sem nenhuma mordida. Eles ficavam sem comer e era mais sadio do que os que estavam comendo. Olha só para você ver. Será que se a gente agir da mesma forma, Deus vai honrar a gente desse jeito? Será que se a gente negar tudo que o mundo tem para oferecer, e nessa noite a gente abraçar aquilo que Deus tem para nos entregar, será que a gente vai realmente conseguir fazer mais do que Cristo fez? Porque Ele lançou o desafio para nós. Aquele que aceitar, aquele que proclamar o meu nome, vai fazer milagres maiores dos que os que eu fiz. Ele desafiou a gente. Falou assim, ó, se você tiver coragem, se você estiver disposto, e você clamar pelo meu nome, eu vou te dar uma autoridade muito maior do que essa que você viu escrita aqui, ó. Eu vou te dar uma unção muito maior do que qualquer uma que você já viu na sua vida. E é isso que Ele está falando para nós hoje. Fé em um Deus que pode mudar tudo, a sua vida, quando estamos bem, abençoados, sem preocupação nenhuma, com um bom emprego, família, casa, carro. Não nos preocupamos em orar, jejuar, estudar a palavra. Será que Deus tem que colocar a sua mão sobre a igreja para que possamos nos lembrar quem é o Deus que servimos? Será que se Ele fizer isso, ainda achará fé na terra? Aí antes eu disse que só deixa de crescer aquele que acha que sabe tudo. Aí agora eu refaço isso. Só deixa de ser abençoado aquele que acha que já tem tudo, ou que pensa que já fez muito para Deus. Você quer parar de receber bênção? Que nem o pastor fala, que ele traz porta-mala, né, cheio de bênção, dos lugares onde ele vai. Você quer parar de receber isso? Você quer parar de sentir o poder de Deus? É só ficar de boa, ficar tranquilo. Nem lá nem cá, nem frio nem quente. Em cima do muro lá, de boa, Marcão. Tranquilão, suave. Nem calor nem frio sente. Vai estar lá. Lá de boa. Se você quer realmente conhecer aquilo que Deus tem reservado para você, eu te convido a visitar Lucas 18, de 1 a 8. Eu falo visitar porque quando você lê a palavra e você garimpa ela, você sai de onde você está e você é transportado para aquele lugar. Você é transportado para aquele acontecimento e você começa a viver, porque o princípio da palavra é esse. Quando você estuda a palavra, quando você busca na palavra, você não está mais só lendo, porque ler, até o diabo lê, porque ele conhece toda a palavra. Mas o que faz nós diferentes dele é justamente o nosso entendimento. E esse transporte, a gente teletransporta para onde ele está. A gente vive o que ele está falando e a gente aplica isso na nossa vida, para que nós sejamos diferentes. Lá está falando sobre a viúva persistente. Era uma mulher enjoada. Pensa numa mulher enjoada. Era ela. Todo dia ela estava lá no juiz. Os caras me deu calote. E aí, o que você vai fazer? Os caras me deu calote. E aí, o que você vai fazer? E todo dia, pensa, uma pessoa bateu pro Marcão lá no seu açougue lá todo dia. Ô Marcão, me dá um pedaço de carne, Marcão. Marcão, dá um pedaço de carne. Marcão, quero carne, picanha. Quero picanha, Marcão, me dá uma picanha. Vai chegar no ponto em que você não vai aguentar mais. E você vai dar só para você ver ele embora. E foi justamente isso que aconteceu com ela.
Por que ela é persistente? Porque ela foi todos os dias. Ela estava lá, batendo, pedindo. E o juiz, ele não temia a Deus, ele não temia aos homens, ele era o cara. O juiz é assim, quando o cara se torna juiz, ele é quase um Deus, porque ninguém toca nele. Mas a mulher, ela conseguiu a bênção dela através da insistência, através da busca constante, através de estar ali, todo dia, terça-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, e todo dia pedindo, buscando, porque é assim que Deus trata com a gente. Deus, Ele não quer repetições, Ele não quer oração repetida, Ele não quer que você fique todo dia pedindo a mesma coisa, não. Deus quer que você seja persistente diante da presença dEle. Deus quer que você ore para Ele todos os dias. Ele quer conversar com você todos os dias. Ele quer entender como é que está a sua vida todos os dias, mesmo sabendo, mesmo conhecendo sua vida, mesmo sabendo o que você faz, mesmo conhecendo o seu dia, mesmo antes de você conhecer. Ele quer que você chegue nele e fale: Deus, eu quero mais do Senhor. Deus, eu quero ser renovado pela sua presença. Deus, eu quero ser transformado pelo Senhor. Deus, eu quero ser avivado pelo Senhor nessa noite. É isso que Deus está falando com você. Deus não quer mais que você venha ao culto para ficar sentado simplesmente. Deus quer que você venha ao culto para trazer algo para Ele. Deus quer te conhecer de uma forma como Ele nunca te conheceu. Ele quer te ver de uma forma que Ele nunca te viu. Ele quer te ver levantar e dar glória a Deus sem precisar do pastor pedir para você fazer isso. Ele quer que você sinta o fogo queimar no seu coração. Ele quer te sentir transformado. Ele quer te sentir renovado na presença do Espírito Santo dEle. E nessa noite, esse Espírito, ele está aqui. Nessa noite, esse Espírito, ele fala com a igreja. Nessa noite, esse Espírito, ele traz a igreja que para nós recebermos a unção, para nós recebermos a diferença, a transformação de espírito, nós temos que pagar um preço. E esse preço que nós pagamos é o nosso tempo dedicado a Ele. Ele pede que nós dediquemos, Ele pede que nós entreguemos, Ele pede que nós sejamos uma diferença onde nós estamos. Ele quer que você seja diferente aí onde você está hoje. O cemitério, ele é o lugar mais rico do mundo. Não deixe que Deus tem para você morrer sem ser concretizado. Por que o cemitério é o lugar mais rico do mundo? Eu vi essa pregação ela sempre me tocou muito fundo. Porque no cemitério existem empresas que nunca foram abertas. No cemitério existem promessas que nunca se realizaram. No cemitério existem sonhos que nunca se tornaram realidade. Nessa noite, o que Deus tem para dizer para nós, a pergunta que Deus tem para fazer para nós é se nós vamos deixar as promessas que Ele tem para nós irem parar no cemitério. Se nós vamos deixar as promessas que Ele tem reservadas para nós morrerem junto conosco. É isso que Ele está perguntando para a igreja hoje. E eu convido nesse momento a igreja a tomar posse de uma palavra. E essa palavra, ela vai acontecer no final. Quando em Apocalipse, quando o anjo da igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e os que não são, e tu os achaste mentirosos,
e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Hoje, nós somos convidados a ser diferença. Hoje, nós somos convidados a fazer algo diferente das nossas vidas. E nessa noite, essa palavra é para nós. Como eu disse no começo, eu estou pregando desde o início para mim. Eu não sei se essa palavra serve para vocês. Eu não sei se essa palavra serve hoje para a igreja. Mas eu sei que essa palavra, ela me transformou em alguém diferente. Eu sei que essa palavra, ela me deu uma visão nova de quem eu devo ser diante da presença de Deus. E essa visão eu não vou largar ela. Essa visão eu não vou deixar ela passar. E eu não vou deixar com que as promessas que Deus tem para a minha vida, elas morram comigo. Porque eu vou fazer de tudo para que o nome dele seja glorificado na minha vida.